Boa noite a todos, irmãos do grupo Emmanuel da Escola Jesus Cristo. Hoje vamos refletir sobre a mensagem Anotações Espíritas, que está no livro No Portal da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. Esse livro ele é muito especial para a Escola Jesus Cristo porque Francisco Cândido Xavier psicografou esse livro durante uma viagem a Campos, visitando a Escola Jesus Cristo, e no momento em que ele ficou hospedado em Atafona. Então esse livro ele é importante para a escola porque foi em um momento especial. Então, a mensagem, eu vou proceder à leitura da mensagem, Anotações Espíritas, e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre essa mensagem. De todas as mensagens que provavelmente aguardas do além, nenhuma delas mais expressiva que a do Cristo no Evangelho, ama e serve. O conhecimento superior é clarão que verte do mais alto para que te ilumines, clareando os caminhos por onde transites. Amar sem exigir, compreender sem condenar. Cultivar o otimismo, no entanto, não crer que a verdade se erija em vitórias fáceis. Unge-te de confiança, contudo, sente raciocinando para que não raciocines sem apoio do sentimento. Indiscutivelmente, o mal existe em forma de ignorância. No entanto, as vítimas do mal serão um dia recuperadas no bem eterno. Em todas as circunstâncias, particularmente naquelas que se enunciem no desfavor de teus interesses, deixa que a caridade te inspire em benefício dos outros. Pensa na própria imortalidade e, acima de quaisquer patrimônios, prefere sempre o da consciência tranquila. Não permitas que o dia se escoe sem que atendas pelo menos um ato de bondade ou a breve aquisição de algum conhecimento nobilitante. Não levarás para o mundo espiritual nem as possibilidades materiais de que usufruas e nem os títulos que te exornem o nome, mas sim a vida que levas. Contudo, o cortejo das imagens dignas ou menos dignas, felizes ou menos felizes que haja criado, por isso mesmo, no além, antes de conviveres com os outros, viverás contigo mesmo em plena observância da lei, a cada um por suas obras. Devotados instrutores espirituais não apenas te amam e te protegem, todavia esperam também por teu aperfeiçoamento, a fim de que lhes expresses no mundo a mensagem de cooperação e de amor. Valoriza a tua permanência na terra e, cumprindo retamente todos os deveres que as circunstâncias te designam, faze o bem que possas. A vida eterna vibra em nós agora. Movimenta-se a terra em plenos céus. Hoje, o grande momento. Melhoremo-nos hoje e tudo ser-nos-á melhor amanhã. Então, essa é a mensagem de Emmanuel. Vamos fazer nossa oração inicial para podermos começar a nossa reflexão. Então, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria, a quem peço licença para chamar de nossa Mãe Santíssima, rogamos neste momento vossos amparos aos nossos irmãos sofredores que se encontram encarnados e desencarnados, para que o sofrimento deles possa ser aliviado através da luz, a iluminar as consciências sofredoras, pois muitos de nossos sofrimentos são frutos de nossas ações. Que as vossas luzes
possam nos alimentar e iluminar, nos fazendo enxergar nossos desvios da lei do bem. Proteja-nos de nossas más tendências, hoje, agora e sempre, e nos ajudem a seguir na senda evolutiva com a consciência de que necessitamos auxiliar uns aos outros. Que assim seja. Então, aqui. Jesus Cristo veio à Terra para nos trazer ensinamentos de como podemos seguir a lei de Deus. Emmanuel tenta nos mostrar de uma maneira bem simples quais devem ser os ensinamentos que devemos dar maior atenção. E de forma bem breve e direta, ele diz: amar, como está aqui na mensagem, amar, ama e serve. Ou seja, a prática do amor e do serviço. Isso deve se resumir em atitudes, em ações para o nosso melhoramento. Mas amar e servir a quem ou o quê? Amar e servir os bens e prazeres materiais? Claro que não. Não é isso que nosso Mestre Jesus nos mostrou. E sabemos que da terra, das coisas materiais, nada levaremos. Amar e servir ao próximo. É esse o ensinamento que Jesus, nosso Mestre, nos trouxe. E é isso que Emmanuel nos evoca a praticar. O amor ao próximo e servir ao próximo. Em Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 125, deixa eu pegar aqui, na mensagem 125, Emmanuel nos diz que Jesus nos dá exemplificações de como alcançarmos o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituirão traços fundamentais de suas lições na Terra. Então, está aqui na mensagem 125, intitulada Filhos e Servos, no livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus trabalhou o tempo todo em benefício dos mais necessitados. Curou doentes, evangelizou multidões, amou a todos sem distinção, até mesmo os seus inimigos. No momento do Calvário, ele pediu ao Pai, em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No momento em que os soldados o açoitavam quando ele estava preso à cruz, ele pediu ao Pai que perdoassem esses soldados. Nos trouxe vários ensinamentos na forma de parábolas, as quais nos levam a refletir sobre nossa conduta. Não se detinha às coisas materiais, aos prazeres deste mundo. Viveu uma vida simples e foi sempre entregue aos desígnios de Deus. Nunca questionou as finalidades de Deus. E mesmo no sofrimento do Calvário foi fiel a Deus e nos últimos instantes de sua vida material, num momento de muito sofrimento, entregou o seu espírito a Deus. De forma breve, como Emmanuel nos mostra, os exemplos do Divino Mestre se resumem em amar o próximo e servir ao próximo. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário em relação à resposta dada à pergunta do verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Como Jesus entendia a caridade. Kardec comenta que o amor e a caridade são complementos da lei da justiça. E diz, amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível
e que desejássemos que nos fosse feito. Daí o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. É esse o amor que Jesus nos ensina: amar uns aos outros como irmãos e como gostaríamos que fôssemos amados pelo nosso próximo. Como nós gostaríamos que o nosso próximo nos amasse. Como dissemos, Jesus nos deu muitos ensinamentos em forma de parábolas, para que pudéssemos refletir sobre o nosso procedimento na terra. Lembremos então da parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 30, dos versículos 30 ao 37. Um homem que descia de Jerusalém para a Judéia foi roubado, espancado por ladrões, sendo deixado caído na estrada. Então, necessitava do quê? De auxílio e amor. De auxílio e amor com aquele homem que ele necessitava desse auxílio e desse amor. Passou um sacerdote, passou um levita, viram a situação, viram o homem caído e preferiram seguir para o seu destino. Veio um samaritano, que olhou aquele irmão caído, machucado, impossibilitado, sem forças para poder se erguer e levantar e buscar uma ajuda, parou o que estava fazendo e auxiliou esse irmão caído na estrada. Ajudou ele com as suas feridas e levou ele para uma hospedaria. A parábola nos traz dois exemplos que Jesus nos dá em seu apostolado: amor ao próximo e servir, auxiliar. A gente deve entender esse servir como ajudar o nosso próximo, auxiliar, mostrar ao nosso próximo os caminhos para o bem e auxiliar ele nos momentos de queda. Essa deve ser nossa atitude de comunhão fraterna uns com os outros. Amar sem exigir e compreender sem condenar. O samaritano não condenou o homem pela forma como ele se encontrava e por ele ter sido agredido e estar caído no chão. Quantas vezes nós julgamos nosso irmão que está caído necessitando de ajuda? O samaritano não fez isso. Ele parou o que estava fazendo, foi lá e ajudou ele na medida das possibilidades do samaritano. Quando Emmanuel nos diz a palavra servir, não nos orienta a ser servos de ninguém, e sim auxiliar nossos irmãos, mostrando-lhes o bom caminho. Foi o que o samaritano fez. Não foi ele servo do homem caído, mas sim auxiliou o remediando suas feridas e buscando hospedaria para que o homem pudesse se restabelecer. Foi para seus compromissos e disse ao dono da hospedaria que pagaria o gasto que aquele homem teria na hospedaria durante o momento em que ele foi viajar. No regresso ele pagaria o custo para o restabelecimento daquele homem. Muitos de nossos irmãos estão em condição de sofrimento. E como estamos agindo? Nós estamos agindo como um levita, como um sacerdote da parábola ou como o samaritano da parábola? Estamos parando a nossa vida corrida e dedicando tempo para auxiliar o nosso irmão caído na estrada? Jesus nos exorta a sermos como o samaritano da parábola. No livro Fonte Viva, a mensagem 82, Quem serve prossegue, Emmanuel nos alerta que quem está habituado a ser servido não sabe agir sozinho em situação alguma e cristaliza. Ele fica dependente de sempre estar sendo auxiliado pelos outros. É aquilo que a gente deve fazer. A gente deve auxiliar mostrando o caminho e não criar uma pessoa dependente de sempre estar, sempre dependente daquele auxílio. Agora, aquele que serve, aquele que auxilia pelo prazer de ser
útil ao próximo progride, se desenvolve e sempre encontra recursos para a solução de problemas. Até mesmo as pessoas mais humildes, elas têm condições de auxiliar os mais necessitados. Sempre nós devemos estar em comunhão uns com os outros, ajudando uns aos outros, independentemente da nossa posição social, porque o auxílio ao próximo não é apenas auxílio financeiro. Existem muitas outras formas de auxiliar o nosso próximo que se encontra caído no caminho. Então, qualquer um de nós somos convidados a auxiliar o próximo. Em todas as circunstâncias, particularmente naquelas que se enunciam no desfavor de teus interesses, está na mensagem de Emmanuel, do Portal da Luz, deixe que a caridade te inspire a benefício dos outros. Emmanuel nos fala para que a caridade nos inspire a auxiliar ao auxílio do nosso próximo. Retomemos a questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade que somos convidados a praticar, principalmente nos momentos que não nos são convenientes colocá-las em prática. Todos nós queremos ser tratados bem, queremos o perdão das nossas imperfeições, das nossas ofensas praticadas, todos nós queremos isso, porque estamos em um mundo que nos conduz ao erro, porque precisamos ser testados. A gente já comentou isso, Deus nos testa para saber se a nossa bondade ela está aqui ou apenas porque sabemos que temos que ser bons. Então somos testados. E esse mundo que nos testa também nos chama a praticar, a amar e perdoar e servir o nosso próximo. Então devemos também querer que os outros nos perdoem, nos ame, seja benevolente, compreenda as nossas falhas, e da mesma forma que nós queremos que o outro nos trate desta maneira, também devemos tratar o nosso próximo. O samaritano ajudou o homem caído no caminho sem qualquer interesse de recompensa, sem esperar nada em troca. Ele ajudou porque ele tinha como prática do bem auxiliar o próximo. Ele parou o que estava fazendo, foi lá e ajudou aquele homem que estava caído. Quantas vezes somos convidados a deixar nossos interesses de lado e auxiliar o próximo? E nesses momentos, o que nós fazemos? Não atendemos ao convite porque estamos atrasados, o momento não nos é oportuno, ele não merece, o próximo não merece a nossa ajuda, não é oportuno ajudarmos porque ele pratica determinados atos. Muitas vezes nós julgamos, nós julgando as ações do nosso próximo. Não temos perdão das atitudes, das práticas de má tendência do nosso próximo. Queremos isso para nós, mas não perdoamos, julgamos. Nós somos exímios julgadores. Nós devemos parar com isso. Devemos observar que todos nós temos oportunidade de praticar o bem e praticar o mal. Mas o homem velho que mora ainda dentro de nós nos chama a praticar o mal. E, às vezes, deixamos de ajudar o próximo porque o nosso orgulho impede que vamos ao seu auxílio, porque achamos, nós, julgadores, que não devemos auxiliar o nosso próximo. Não estamos, dessa forma, praticando a indulgência. Não estamos não estamos exercitando a verdadeira caridade.
mas tudo isso que não praticamos, queremos que seja praticado conosco. Não é isso que Jesus nos ensina. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Ainda temos muito a aprender. E o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo está aí há 2000 anos para nos ensinar. Depois vem os esclarecimentos do Evangelho de Jesus através da codificação de Kardec e as mensagens trazidas por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos enriquece e esclarece de uma maneira muito simples e direta. São mais de 400 livros esclarecendo os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. E nós temos aí uma bibliografia de estudo e exemplos muito grande. E Emmanuel resume tudo isso no início da mensagem: ama e serve. É isso que devemos fazer. Amar e servir, amar e auxiliar o próximo. Mas preferimos deixar de amar e auxiliar o próximo porque estamos deixando nossos interesses, nossos próprios interesses, alimentado pelos desejos materiais, impedir que pratiquemos o que Jesus nos ensinou. No livro Ceifa de Luz, a mensagem 30, intitulada A Esmola Maior, Emmanuel nos leva a refletir que o exercício da caridade não é o da esmola financeira, que muitos de nós acreditamos ser esta a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, na verdade, pode acontecer no lar, no ambiente profissional, no ambiente social, na via pública. Então, em todos os nossos momentos cotidianos, nós podemos praticar a verdadeira caridade. Então, no lar, é a indulgência e a compreensão para as faltas dos nossos entes queridos e de convívio. No ambiente de trabalho, é o esquecimento espontâneo das ofensas e oferecimento de cooperação e bondade. Isso são atitudes de práticas da caridade que nós podemos exercer no trabalho e no lar, no ambiente de trabalho e no lar. E no campo social e na via pública, eu vou ler o que Emmanuel escreve, eu não vou sintetizar, porque eu acho interessante a gente ouvir isso nesse momento. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa. Quantas vezes fazemos perguntas maliciosas ao nosso próximo aí? A abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e consciente, a frase amiga e generosa. Uma simples frase generosa é um ato de caridade para um irmão que está sofrendo. E o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública, é a gentileza que ninguém pede. Custa ver um irmão caído e ser gentil, ajudá-lo? Muitas vezes deixamos porque temos medo do que pode nos acontecer. O mundo nos levou a isso, a ter medo daquele irmão que está caído no chão, mas devemos deixar esse medo de lado e pelo menos nos aproximar dele e perguntar do que ele está precisando. Que às vezes nós podemos, mesmo mantendo uma certa distância, auxiliar esse irmão. A simplicidade que não magoa, a saudação da simpatia, ainda mesmo inarticulada, e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de nos endereçar-nos qualquer apelo. Hoje todos nós vivemos com medo um dos outros. E às vezes nós temos medo daqueles irmãos que estão em situação mais difícil, caído na via pública. É muito triste, às vezes, aos domingos, a gente sai da Escola Jesus Cristo, nesse momento de pandemia, e às vezes sobra alguns alimentos que a gente está distribuindo para as pessoas que estão
batendo a porta. É muito triste, a gente chega ali na Praça São Salvador para dar aquele alimento que excedeu, a gente dá ao pessoal ali da Praça São Salvador e eles correm em nossa direção. Isso nos assusta um pouco, porque a necessidade está muito grande nesse momento. A verdadeira caridade, como Jesus entendia, não é uma tarefa fácil, mas todos nós somos convidados a todo instante, todo momento a praticá-la, seja dentro de casa, no ambiente de trabalho, na via pública, no meio social. Estamos a todo instante sendo convidados a praticar a verdadeira caridade. E quando a gente fala irmãos próximos, não é aquele que está longe, que está lá distante, caído na rua, dormindo em via pública. Nós também devemos pensar que aqueles que convivem conosco, no nosso lar, também é o nosso próximo, também é o nosso irmão. Nossos pais, nossas tias, nossos primos, todos esses também são nossos irmãos. A verdadeira caridade começa em casa. A gente sabe disso. Sabemos que nossa existência persiste mesmo após o desligamento dos laços terrenos. Quais patrimônios devemos manter para a nossa imortalidade? A consciência tranquila. A consciência tranquila de que, na medida de nossas forças, nos empenhamos por praticar a verdadeira caridade, conforme Jesus nos ensinou. E para termos um norte das atitudes que devemos ter para praticar a verdadeira caridade, Emmanuel enumera diversas atitudes na mensagem A Esmola Maior, que está no livro Ceifa de Luz. Jesus disse que no Evangelho de Mateus é narrado no capítulo 19 uma passagem em que um jovem aproxima de Jesus e lhe pergunta que bem deve fazer para conseguir a vida eterna. Jesus diz a ele para guardar os mandamentos. Ele diz que já os guarda. Então, Jesus disse que que se ele quer ser perfeito, deveria vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo. Mas o jovem ouviu isso, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 16 ao 22. O jovem queria vida eterna. Mas estava disposto de abrir mão de sua vida material, de sua boa condição financeira e seguir Jesus? Ele não possuía o dinheiro que possuía ele. A verdade é essa, ele tinha muitos bens e o dinheiro possuía esse homem, porque ele não tinha condições de abrir mão daquela vida confortável e seguir uma vida simples, seguindo Jesus e os seus seguidores. Deus concentra a riqueza em algumas pessoas que ele confia, para que ela possa ser utilizada de forma inteligente, em benefício dos mais necessitados. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus orienta o jovem a empregar sua riqueza em benefício dos mais necessitados. Mas como ele era possuído pelo dinheiro, não conseguiu vencer esse obstáculo. E voltou ao vício que era ser alimentado pelo dinheiro. O jovem era viciado em ser alimentado pelo dinheiro. E nós estamos usando a riqueza dada por Deus, porque se nós temos riqueza, ela nos é dada por Deus, nós estamos utilizando ela em benefício dos menos necessitados, como Jesus orientou o jovem. Precisamos, assim como praticar a verdadeira caridade, exercitar também esse ato de caridade material, porque muitos de nossos irmãos necessitam, em algumas circunstâncias, da caridade material,
não só da verdadeira caridade, mas também da caridade material. Doando parte dos nossos recursos para nossos irmãos menos necessitados, estaríamos praticando essa caridade material. Mas não é só ela, não é a principal caridade que nós devemos praticar. Deus concede recursos a nós nessa existência. Na próxima, nós podemos estar necessitando de recurso do nosso próximo. E aí, estaríamos nós em condições de ser ajudados pelo nosso próximo? Estaremos em condição se agora praticarmos a caridade, a verdadeira caridade, ajudar o nosso próximo, a verdadeira caridade, a caridade material também, ajudar o nosso próximo. Se nós ajudarmos, nós seremos ajudados na próxima, porque Deus providenciará o necessário para a nossa existência. Então, se hoje temos recurso, amanhã podemos não ter. Emmanuel nos alerta na mensagem do livro No Portal da Luz, que a gente está refletindo: não levarás para o mundo espiritual nem as possibilidades materiais de que usufruas e nem os títulos que te exornem o nome, mas sim a vida que levas com todo o cortejo das imagens dignas ou menos dignas, felizes ou menos felizes, que haja criado. Por isso mesmo, no além, antes de convivermos com os outros, viverás contigo mesmo em plena observância da lei, a cada um por suas obras. Então viveremos conforme nossas obras. Não levaremos nada deste mundo material. Os títulos, as fortunas acumuladas, tudo fica para trás. E como nos esclarecem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, os sucessores daquelas fortunas acumuladas só vão usufruir, só serão usufrutuários da fortuna acumulada se Deus assim permitir, se Deus assim quiser. O que levamos para a vida eterna são as nossas ações, nossas atitudes diante das oportunidades de benefício ao próximo, que nos foi ofertada cotidianamente durante nossa existência. Se nossas ações foram a verdadeira caridade, levaremos esta herança conosco. Se foi o fechar os olhos para o sofrimento e a necessidade, mesmo material, do nosso próximo, como o caso daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, o levita e o sacerdote fechou os olhos para o sofrimento, levaremos essa herança também. Levaremos cada ação praticada, seja ela da verdadeira caridade ou da ausência dela. E a ausência da caridade praticada irá nos corroer através do remorso que teremos por compreender. Nós vamos compreender que poderíamos ter ajudado o próximo e deixamos de utilizar. E esse remorso vai doer muito e vai nos ensinar quando estivermos do outro lado e começarmos a analisar a nossa vida material. Todos nós temos um tutelado, como diz a mensagem aqui de Emmanuel. Temos aí o que a gente chama de nosso anjo da guarda, que são nossos irmãos desencarnados que nos protegem e nos amam, mas que pelo nosso livre-arbítrio não podem praticar o bem por nós. Devemos praticar o bem porque ele vem do nosso íntimo, do nosso coração, para que possamos levar uma herança de bons atos e deixemos no mundo, como diz Emmanuel na mensagem que estamos estudando, deixar a nossa mensagem de cooperação e de amor, de cooperação pelo bem comum e de amor ao próximo, para que possamos deixar esta mensagem. Será necessário que valorizemos nossa permanência na escola da vida
e que possamos passar de ano através da aplicação da verdadeira caridade, que deve brotar do nosso coração. Praticar a verdadeira caridade sem esperar recompensa, e sim porque o próximo precisa de nosso amparo para poder seguir. E Emmanuel conclui a mensagem: melhoremo-nos hoje e tudo se nos há melhor amanhã. Então, vamos fazer nossa oração de encerramento. Senhor Jesus, nosso Mestre, agradecemos a oportunidade de estudo desta noite e pedimos sua proteção para a nossa semana. Que as palavras e ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo possam nos nortear para a sua direção, ó Pai. Que assim seja. Boa noite a todos.